Deus continue abençoando o céu. Amém? Vamos para a mensagem da noite. Abre em Lucas 24, verso de número 13. Lucas 24, verso de número 13. Eu vou precisar ler o texto todo para que toda a igreja entenda. Lucas 24, verso de número 13. Todos acharam? Glória a Deus! Fala sobre os discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24, 13 diz assim: Nesse mesmo dia, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, 60 estados, ou seja, mais ou menos 11 quilômetros. E iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não reconheceram. 17. Então ele lhe perguntou: do que estás falando pelo caminho? Eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu: És tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? 19. E ele lhe perguntou: quais? E eles responderam: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o teu povo, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e os crucificaram. 21. Nós esperávamos, isso aqui é Jesus, viu, escutando tudo isso. Nós esperávamos que fosse Ele que o trairia a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. 22. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele e, não achando o corpo, voltando, afirmando-se ter visto uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não o viram. 25. Então eles lhe disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas lhe disseram. Acaso Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicando-lhes o que constava ao seu respeito em todas as escrituras, quando se aproximavam do povoado para onde se dirigiam, Jesus lhe fez como que iam seguir adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia já está terminando. Então entrou para ficar com eles. No 30. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo o distribuiu. Então os seus olhos foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu diante deles. No 32. E disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria as escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 11,
E os que estavam com eles, os pais diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como reconheceram ao partir o pão. No 36, então, enquanto ainda estavam ali falando sobre isso, o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Glória a Deus. Aleluia. Igreja, essa mensagem aqui me chamou a atenção. Pastor Van, quem é esse povo? Pastor Van, quem são esses dois discípulos? Pastor Van, que data foi essa? Que momento foi esse? Preste bem atenção. No momento ao qual estamos relatando, estamos falando, antecede, ou seja, aconteceu um fato que está hoje na história. Há mais de 2000 anos atrás, o nosso Jesus, o Nazareno, ele foi crucificado, foi morto pelas autoridades daquele lugar, pelo próprio povo que se dizia que amava ele. Quando Jesus é morto, Jesus tinha pregado que a morte não passaria somente daquela morte, daquele momento. Aquele que crê iria ressuscitar. E os discípulos ficaram, esses dois homens ficaram assim, sem saber o que fazer. Olharam um para o outro e se para aí, vamos fazer o quê? Vamos voltar para a nossa terra. Vamos voltar para onde nós vivemos. Vamos voltar para a aldeia de Emaús. Só que quando ele está voltando, a Bíblia diz que nesse mesmo dia, dois deles seguiam para um povoado chamado Emaús. E enquanto comentava sobre o que havia, olha aqui para mim, você imagine dois discípulos, ô meu irmão, a qual conhecia Jesus de perto, não só de falar, mas também de ver, de sentir. Eu imagino na minha convicção, na minha mente, eles conversando: rapaz, cadê aquele Jesus que disse que está conosco até a consumação dos séculos? Cadê Jesus que ele curou a mulher do fluxo de sangue? Cadê Jesus que entrou na casa de Jairo? Cadê Jesus que foi e curou aqueles leprosos? Cadê ele? Cadê aquele homem que disse que estaria conosco? Cadê aquele homem que foi lá no tanque de Betesda e curou aquele homem depois de 38 anos? Cadê ele? Cadê aquele homem que curou o cego? Cadê aquele homem que quando estava aquela mulher encurrada, ele fica de pé e aquela mulher ficou de pé e aquela mulher foi curada? Cadê esse homem que disse que estaria conosco e agora não está? Estavam os dois caminhando, voltando para o caminho de Emaús. Você imagine, de Jerusalém para Emaús, aonde eles estavam indo para o povoado, equivalente a 11 quilômetros. Eles conversando, quem aparece no meio do caminho? Jesus. A Bíblia diz no 15: enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-lo. 16, mas os olhos deles estavam como fechados. Igreja, quando você decepciona, quando você está frustrado, quando você está ferido, você não consegue ver as maravilhas do Senhor. Você pode perceber quando acaba um casamento, você diz: porque o Senhor permitiu que isso acabasse, mas você esquece que foi você que pediu a Deus. Quando você pega um emprego, que eu quero tanto um emprego, foi você que pediu o emprego ao Senhor. Quando esse emprego lhe começa a lhe consumir um pouco o seu corpo, você está cansado, aí você diz: eu estou cansado, mas foi você que pediu a ele o emprego. Aí você vê o seu filho fazendo bagunça na casa, brincando, pegando as coisas que você colocou no armário, na geladeira, no sofá, começa a bagunçar e você: que menino que dá trabalho, mas foi você que pediu a ele. Você pode perceber que todas as vezes que nós somos frustrados, todas as vezes que nós somos tristes, nós somos muitas das vezes impróprias e não reconhecemos, não conseguimos ver Jesus, não conseguimos contemplar com nossos próprios olhos que Ele está o tempo todo ao nosso redor. O tempo todo, mesmo que você estiver triste, mesmo que você estiver decepcionado, Ele está ao teu lado, doa quem doer. Só que esses discípulos
Bíblia diz que eles estavam, obreiro Edson, chorando. E estavam comentando, rapaz, que negócio é esse? E ele não percebeu que enquanto ele estava caminhando para o caminho de Emaús, Jesus fica do lado dele, com ele, escutando a conversa dele. Peraí, você está falando de quem? Não percebeu que Jesus o tempo todo estava do lado deles. Aleluia. Diga, meu irmão, o medo. Assim, meu irmão, o medo. Muitas das vezes nos deixa cego. O medo, a decepção, a tristeza. Nós não conseguimos observar que Ele está ao nosso lado. Grandeza do nosso Deus. Aleluia. É algo simples para que você entenda. Preste bem atenção. Quando você vem da sua casa para a igreja, algumas pessoas não conseguiram fazer o trajeto. Você conseguiu. Isso chama-se livramento, que você não viu, mas você agora está sentindo que Ele te livrou. Tem pessoas que viajou hoje, foi e voltou em paz, não aconteceu nada. Mas tem pessoas que foi e não voltou. Aleluia. Aí você não consegue olhar que Jesus está o tempo todo do seu lado, desviando dos carros de você, desviando o caminho. Você não entende que um cone na rua. Ah, pastor, vou ter que achar gasolina para rodear. Aí Deus está dizendo, filho, filha, é porque tinha algo para acontecer ali. Você está reclamando de quê aí? Jesus o tempo todo do seu lado, o pneu da bicicleta furou. Ah, que droga, o pneu furou. Eu queria chegar naquela. Mas se você chega naquele horário, o carro ia lhe pegar. Santo, santo. Deixa de você ser incrédulo. Você sempre sai das casas dizendo, Senhor, me leva. Quando o Senhor te leva, você reclama. Nós temos que entender que Ele estava do lado dele, escutando uma conversa. Vocês estão falando de quê mesmo? Olha o 16. Mas os olhos deles estavam como se tivesse fechado, de modo que não reconheceram. Ei, igreja, tem quantas pessoas estão assim? Aleluia. Vou dizer aqui algo sincero para vocês. Quantas pessoas estão dentro da igreja hoje? Olha só, Jesus vai à igreja, Ele passeia do altar para a portaria, a pessoa não percebe. Ele passeia para lá e para cá, na sua casa, no seu trabalho, no seu caminho, e você não percebe por quê? Está com os olhos fixados no problema, está com os olhos fechados, pensando no marido que vai para aí, na empresa que vai fechar, na escolha que está faltando em casa, no boleto que vai pagar. Aí Deus está dizendo para você, começa a olhar para mim, meu filho. Eu estou passando, eu estou junto com você do lado, passeando com você para um lado e para o outro, e você está reclamando que eu não estou com você. Aleluia. Você está com os olhos fechados. Meu Deus, santo. Olha o 17. Então ele lhe perguntou, do que estás falando pelo caminho? Igreja, Meu Deus. Jesus, ele parece um pouco brincalhão, com todo respeito. Ele sabia ou não sabia? Sabia ou não sabia? Detalhe, irmão Messi, aqui é Jesus Cristo reto. Ele tinha morrido na sexta. Ele estava aparecendo em uma tarde, no domingo à tarde, para esses homens. Ele tinha morrido. Quando ele morreu, ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele está tendo um encontro com esses discípulos, só que ele não percebeu que era Jesus. Diga, meu irmão, quantas das vezes nós não percebemos que Ele está do nosso lado. Glória a Deus. Ele não está mais no sepulcro, Ele não está mais. Ele está entre nós, Ele vive, como diz a Escritura, como diz aquela placa. Ele vive e Ele está no meio de nós. Glória a Deus. Quando você for lá no sepulcro, você vai ver que existe uma frase, não jaz mais aqui, ou seja, ele não está mais aqui, ele está vivo, ele ressuscitou. Aleluia! A maioria das pessoas foram hoje no cemitério entregar uma flor, limpar o caixão, limpar as coisas, perdão, o caixão não, limpar ali o túmulo, vai lá limpar, mas está lá a data que ele nasceu e a data que ele morreu. Mas se você for lá, aonde Jesus ele foi enterrado, igreja, não tem. Aleluia! As pessoas vão procurar e não tem, não jaz mais aqui. Ele está entre nós, igreja. Ele está no meio do meu povo, porque Ele vive, e eu posso crer no amanhã porque Ele vive. Aí Jesus
vocês estão falando? Eu não entendi, vocês estão falando de quem aí? Você imagine ele perguntando ao cego: ô cego, o que é que você quer? O que é que o cego quer, igreja? Ele está perguntando, ele já sabia a resposta. O que é que vocês estão conversando aí? Que eu não escutei. Eu cheguei no meio da conversa. Estão falando de quê? E eles estavam parados, tristes. 18 agora. E um deles, chamado Cleopas, respondeu: és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Ele estava perguntando a Jesus se ele era um viajante, um peregrino. Meu Deus, Como é que aconteceu um fato que todo mundo percebeu? Só você que chegou agora não percebe. Olha só. Deus, meu Pai, Só que nós ficamos cegos. Jesus está me perguntando. meu Deus é forte. Será que ele não sabia? Ele sabia, ele estava querendo saber da boca dele. Ei, no 19, isso aqui, eu até risquei isso aqui. E eles perguntou. Quem perguntou foi Jesus. Quais fatos? Peraí, igreja. Quais noticiários, quais fatos aconteceu? É Jesus perguntando aos discípulos: que fato foi? E eles responderam: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o teu povo, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Aí ele veio no 21 agora. Nós esperávamos que fosse ele que iria trazer a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Igreja, Jesus está aparecendo para os discípulos e os discípulos não estavam reconhecendo ele. Por quê? As pessoas querem ver milagre. As pessoas querem poder. As pessoas querem ver a cadeira andando. As pessoas querem ver as coisas acontecendo. Curas. E vocês querem, eu estou com você. Aleluia. Aquele que morreu há 3 dias atrás, é ele que está aqui. Glória a Deus. Só que as pessoas estão com os olhos fixados em algum milagre, eles estão tão tristes, decepcionados, e ainda criticam Jesus. Eu pensei, obrigado, Denise, eu pensei que ele que viria, iria ser o redentor de Israel, que iria salvar Israel. Eu pensei, mas eu achei errado. Estava criticando o mestre do lado dele. Aí o mestre escuta ele, no 22, também. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro atrás dele, e não achando o corpo, voltaram afirmando ter visto uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. 24. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram que as mulheres haviam falado sobre isso. 25. Então ele lhe disse, vou usar a gíria do bairro de Santa Maria: ô bobinho, ô tolo, que demoras a crer no coração em tudo que os profetas lhe disseram. Acaso Cristo não tinha de surpresa as coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os seus profetas, explicou-lhe o que constava ao seu respeito. Em todas as escrituras, quando se aproximavam do povoado para onde se dirigia, Jesus fez como que iam adiante. Eles, porém, insistiram, disse: fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então entrou para ficar com ele. Preste bem atenção, olha aqui para mim. Jesus, ele teve a estratégia de ir na frente, para eles perceberem que Jesus não queria mais conversa com eles. Quando Jesus já estava indo, voltando para Jerusalém, que era para onde Jesus queria que ele voltasse, aí ele diz assim: rapaz, fica aqui um pouco comigo. Jesus, ele entra na casa deles, no povoado de Emaús, conversa com eles. Eles só vão reconhecer Jesus no momento do partir do pão. É aonde eu quero chegar. É no momento do partir do pão que as suas vistas vão voltar ao normal. É no momento do partir do pão, quando você está partindo o pão, que ele retribui o pão aos discípulos. A Bíblia diz que os olhos deles começam a enxergar. Olha o que no versículo 30. Então, estando com eles à mesa,
Jesus pegou o pão, pegou o pão e o abençoou. E partindo o distribuiu. Aí vem o detalhe, 31. Então, os olhos deles foram. Glória a Deus. No momento que você estiver tomando a ceia, no momento que você estiver junto com o corpo de Cristo, reconhecendo o que é dele, fazendo isso em memória dele, a sua visão vai se abrir para o mundo espiritual. Só Pedro Roberto entendeu isso aqui. E quando você estiver tomando a ceia, ele é os seus olhos espirituais que tem que ser abertos. Você não está em um momento de banquete, de pizzaria, não. Você está sentado à mesa do Cordeiro. Foi nesse momento, igreja, que eles perceberam e reconheceram que era Jesus ali sentado junto com ele. Por quê, pastor João? Porque ele repartiu. Jesus, antes de ir para o Pai, ele tinha tomado uma ceia junto com os discípulos. E ele disse assim: olha, eu quero tomar, eu quero sentar à mesa pela última vez com vocês. Ele já sabia que iria chegar a hora dele. Quando Jesus pegou o pão, partiu o pão, ele, peraí, algo diferente está acontecendo. Quem que fazia isso com a gente? Quem que fazia isso com a gente era Jesus. Os olhos deles começaram a se abrir. Eles começaram a entender para ele que estava junto conosco. Essa pessoa não é normal, é Jesus que estava junto conosco. 32. E disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria as escrituras? Igreja, olha aqui para mim. Jesus estava querendo, Roberta, levar ele de volta para Jerusalém. Porque a Bíblia diz em Lucas 24, verso 49: ficai aqui em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Não era para ele sair de lá, era para ele ficar lá até Jesus voltar. O que é que ele faz? Eu saio de Jerusalém e vou viver a minha vida de volta em Emaús. Só que Jesus volta para os discípulos e pega eles para levar de volta para Jerusalém, aonde não era para eles ter saído. Diga, meu irmão, enquanto Jesus não voltar, não saia de Jerusalém. Glória a Deus. É uma ordenança dele, é uma promessa dele. Não saia daqui enquanto não do céu não derramar poder, ou seja, enquanto eu não voltar. Não saia daqui. Os discípulos esperaram na sexta. O missionário João esperaram no sábado. Eles esperaram domingo de manhã. Não veio, se eu vou cair fora, Jesus não vai voltar. Aí foi viver a vida dele. Olha só. Quantas pessoas hoje dentro das igrejas? Ei, pastor Van, isso é fácil falar porque o Senhor não está na minha pele. Você não sabe o que o pastor Van também passa. Mas deixa eu dizer um negócio. Se Jesus ele disser a você que ele vai cumprir a promessa, pode passar 100 anos, ele vai cumprir. E acabou-se. Não, pastor Van, ele disse que vai voltar. Olha, somente 2 dias e meio os discípulos não esperaram. 2 dias, Roberta, e meio. Pois que nada, eu vou viver a minha vida como eu vivia antes. Eu vou voltar para Emaús, vou voltar para a minha terra. Jerusalém significa paz, lugar de paz. Eles estão sendo lugar de paz para viver de um lugar onde ele vivia antes. Deixa eu dizer um negócio. Não queira voltar aonde Deus te tirou. Não queira voltar para a bebida. Não queira voltar para a cachaça. Não queira voltar para as drogas. Da onde Deus te tirou. Não volte nunca mais para lá. Olha só, como essa situação. A promessa não veio naquele momento. Como ela não veio, eu vou ver minha vida a partir de hoje. Vou sair de Jerusalém. Vou sair da igreja. Vou sair da presença do Senhor. O Senhor é tão misericordioso. O Senhor é tão bondoso que mesmo a pessoa querem desviar. Vocês estão indo para onde? Eu deixei vocês caminhar 11 quilômetros. Vocês estão indo para onde? Não, estou decepcionado. Com quem? Com a igreja. Com quem? Com a porque eu pensei que o Senhor ia voltar, Jesus ia voltar, ia fazer isso, ia fazer aquilo. Peraí, vocês estão com isso? Faz favor. Vamos participar comigo do pão. Jesus é inteligente. Ele pega o pão, uma simplicidade. Ele não falou nada, ele não falou negócio estranho. Ele não profetizou na vida dele. Ele fez atitude. Atitude. Qual a atitude dele? Mostrar que ele é o pai dele. Pegou o pão, partiu o pão e deu a cada um.
Naquele momento, a Bíblia diz que começou a arder dentro dele. Aleluia. Começou a se arder dentro de volta. Tem pessoas que estão aqui nessa noite, a qual o seu coração não arde mais. E o Senhor está dizendo, vai voltar a arder de novo. Tem pessoas que estão por essas portas, a qual o seu coração não estava ardendo mais, não sentia mais a presença do Senhor, o seu corpo não arrepiava mais, não falava mais línguas estranhas, mas a partir dessa noite você vai voltar a sangrar, você vai voltar a sentir a presença do Senhor, vai invadir o teu coração de novo. Ele diz assim: por acaso nosso coração não ardia pelo caminho? Significa, minha mãe, que o coração do discípulo não estava mais ardendo pela presença. Significa que ele não estava mais com vontade de ler a palavra. Significava que os louvores não estavam passando com ele. Tem pessoas que dizem na igreja: Senhor, fala comigo. Como é que ele vai falar se você está com os olhos fechados? Como é que ele vai falar com você se você fica o dia todo na Netflix? Você fica o dia todo sem ler a minha palavra. Você entra ali na igreja: ah, Senhor, fala comigo. Ele vai falar com você como? Aleluia, meu Deus. Ele já sai da sua casa falando com você. Aqueles louvores que você coloca à tarde, antes de vir no culto. Aquele momento que você passa com Deus. Começa a ouvir os louvores. Começa a fazer a oração: Senhor, não sei ninguém vai pregar, mas abençoa. Meu Pai, vai, Senhor, na direção. Usa as levitas, os grupos. Vai falando com o teu servo, com os teus filhos, Senhor. Aí seu coração começa a arder de novo. Começa a sentir a presença de novo. Começa a acender a lâmpada de novo. Mas parece que nós queremos fazer que nem o povo. Fazer Jesus vir pregar ligações, não é ligação no seu nome. Quem tem que avivar é você. A pastora disse assim: rapaz, eu fui num lugar, ela disse, ela conversou pra mim hoje, ela não sabia nem da amizade. Porque eu tenho algo comigo, eu fico separado. Eu fico lendo as minhas coisas, deixa eu e Deus. Eu sou estranho, deixa eu com Deus. Eu quero ouvir a voz dele. Tem pessoas, igreja, eu vou lhe ensinar algo aqui. A igreja é inteligente, eu já falei isso aqui. Quando Noé foi construir a arca, quantas das vezes Deus falou com ele? Uma só. Só falou evangelizar uma vez só. Tem pessoa que Jesus falou com ele, aí ele vai no culto: Senhor, fala comigo. Senhor, me confirma. Senhor, usa o louvor. Senhor, usa a palavra. O Senhor já falou com você, rapaz. Só basta uma vez ele falar com você. Se você está perguntando, querendo sinais de novo, é sinal do que você não está ouvindo a voz dele. Porque se ele falou com você, só basta uma vez só: ei, esse meu filho amado, acabou. Acabou. Ele só vai falar com Noé depois do dilúvio. Eu entreguei nas mãos dele. Você imagina os filhos de Noé, ovelha Denise. O pai tá doido. O pai tá pegando madeira todo dia guardando. O pai tá pegando os pedaços de madeira, Marcos. Quem foi que deu a... Quem foi que deu a estrutura para você fazer assim? Nós nunca vimos um navio, um barco. Aleluia. Ele nunca viu, mas quem me disse vai fazer. É acreditar. Eu não preciso de profeta nenhum estar dizendo: é gostoso quando Deus usa o profeta, é gostoso. Quando Deus usa o profeta, é gostoso. Mas eu não preciso ficar dizendo: falar comigo de novo, Jesus. Não, ele já falou comigo e eu sei o que fazer. Precisamos nos posicionar, acabou. Ele já disse que vai fazer, só depende de você agora. Pastor, se eu não quiser, ele vai usar outra pessoa. Aleluia. Acabou. Meu Deus. Só a obra dele não para. Verdade. Então os olhos deles ficaram abertos e reconheceram, e ele desapareceu diante deles. E disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava e nos abria as escrituras? Na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles. Os pais diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão.
Aleluia. Preste atenção, toda a glória humana é passageira. Você pode perceber, toda a glória humana ela é passageira, de Deus não. Do homem ela passa. Você pode perceber, se eu tô vivendo o melhor momento da sua vida, passa. Verdade. Passa. Pastor, pensa que eu tô assim, Ei, passa. Mas quando o Senhor vem até você, Ele vai estar o tempo todo. Glória a Deus. Glória a Deus. O maior sinal do que Jesus deixar as portas não é o avivamento que Ele está derramando dentro da igreja. Pastor, já escutei várias pregações. Não é o avivamento, não. É a apostasia. Glória a Deus. Pastor, o que é a apostasia? O esfriamento de muitas pessoas da fé. Glórias a Deus. É sinal que Ele está voltando. O sinal que Ele está voltando é isso. E as pessoas dizem, eu não quero mais sua igreja. Eu não quero mais saber de liderar, eu não quero mais congregar. Ei, é sinal. É sinal. Porque Ele diz aí, no momento que eu vou voltar, vai ter pessoas pensando em se casar. Vai ter pessoas bebendo. Vai ter pessoas querendo de um lado para o outro, pensando em coisas que não é de pensar. Mas aquele que estiver firmado na rocha, aquele que estiver com